pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem caiu agora de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Isabela. Eu sou o Eric. E esse é o canal Turno B Games. Então, gente, pra quem vem acompanhando a gente lá no nosso Instagram, Turno B Games, nossos stories, ficam sabendo que a gente recebeu da editora Across the Verge o Deception! Sério, que presentaço! Foi 2 semanas antes do meu aniversário. A gente já tava querendo Deception antes mesmo. Comentei na semana, né? Até. A gente foi num evento do Bodogami. E a gente viu lá o Deception e falou, meu, preciso. Isso aí. Eu comentei e falei assim, acho que esse aí vai ser o próximo que a gente vai adquirir e tal. É o próximo. E aí na mesma semana a Across the Board foi lá e mandou a mensagem pra gente. Foi muito legal, a gente agradece muito aí a editora Across the Board. Muito obrigada mesmo, foi um presentaço, né amor? Nossa, eu fiquei muito feliz. Se quiser lá no meu Instagram, tá lá salvo nos stories, se quiser lá dar uma olhadinha quando eu recebi, foi bem legal. E o legal é que eles falaram, né, pra gente ser sincero. Então o review aqui vai ser 100% sincero com as nossas opiniões de verdade. Um review sincerão, é isso aí. E então, a gente trouxe pra vocês hoje um como jogar de Deception, né? Bem simplesinho, bem rapidinho, o jogo é muito legal, muito divertido, a gente já jogou com os nossos amigos, a gente deu muita risada. E é isso, gente, espero que vocês gostem do como jogar. Vamos pro vídeo? Vamos ver. Vamos lá. Então vamos começar nosso como jogar de Deception. Primeiramente, abrindo a caixa, né? A caixa é uma qualidade boa, excelente, bem firminha. Primeiro aqui o manual, bem simplesinho, olha, é só uma página mesmo, papel fotográfico, bem simples realmente. Bom, quais são os componentes do jogo? Primeiramente, nós temos os personagens do jogo, que estão aqui. Então nós temos o investigador, cúmplice, o assassino e o cientista. Cadê o cientista tá aqui. Então eu já vou explicar pra vocês qual que é o papel de cada um desses personagens. Nós também temos aqui essas cartas de interrogação azuis, são os meios de crime, certo? Tem vários tipos de meios de crime que poderia matar uma pessoa. Então tem umas coisas assim, por exemplo, bem legais que eu já vou mostrar pra vocês detalhadamente. Temos aqui essas interrogações vermelhas que são cartas de pistas, ou seja, as pistas que podem ajudar a descobrir como foi o meio de crime, que eu vou explicar pra vocês já mais pra frente, detalhadamente. Então tem muitas cartas. Não sei se no manual fala quantas cartas tem, mas eu vou ver aqui e eu falo pra vocês, peraí. Então, tem esse bolinho, mais esse bolinho aqui, ó, bastante cartas de pista. Nós também temos essas peças de cartas do crime, cenas do crime, desculpa. Nessas cenas do crime, tem alguns tipos de eventos. Deixa eu ver se aqui tem evento. Aqui não tem evento. Tem bastante cenas de crime aqui. Cadê? Tem algumas cartas de evento que eu vou explicar pra vocês como que funciona esses tiles, tá? E nós temos aqui também nossas fichas de distintivo, que eu vou também explicar pra vocês, e as balas, os marcadores de bala, que eu vou explicar pra vocês também. Então, esse é o componente, tudo que vem dentro do jogo, e vamos pro como jogar. Então, gente, primeiramente, eu vou explicar pra vocês quais são os personagens que tem no Deception. Nós temos um investigador, o cientista forense, cúmplice, testemunha e o assassino. O resto são investigadores, né? Então, basicamente são esses personagens. Qual que é o papel do cientista forense? O cientista forense, ele vai guiar o jogo. Então, ele vai ser o narrador e ele que vai dar as pistas pra conduzir os investigadores a descobrirem quem é o assassino, certo? Então, esse é o papel do cientista forense. Ele não vai receber cartas, ele apenas vai dar as dicas com as peças das cenas do crime, beleza? O investigador. Com a ajuda do cientista forense, os investigadores vão tentar solucionar o crime. Então eles vão tentar descobrir quem é o assassino, como foi que o assassino matou
a vítima, quais foram os meios de crime e as pistas, certo? Que são essas cartinhas aqui. O assassino, ele vai escolher como foi que ele matou a vítima com essas duas cartas, como eu havia falado, que são as cartas de meio de crime e as cartas de pistas, certo? Então, ele quem vai escolher a morte da vítima. O cúmplice, ele vai saber quem é o assassino, certo? E ele vai induzir o jogo, tentar induzir, falar que o assassino não é o assassino, entendeu? Vocês já vão entender daqui a pouquinho. E o testemunha, ele vai saber quem são o assassino e o cúmplice, mas não necessariamente quem é o assassino e quem é o cúmplice, eles vão saber quem são os dois, beleza? Então, gente, essas cartas aqui, as vermelhinhas, elas são as cartas de pistas. Tem 200 dessas cartas e tem as cartas de meios de crime, que são essas azuis, que tem 90 dessas aqui. Qual que é a diferença dessas duas cartas? Podem perceber que as cartas de meios de crime é como o assassino matou a vítima. Então, por exemplo, aqui temos substância química, escorpião venenoso, vinho, enterrado vivo, laceração por mordida, tem cobra peçonhenta, corda, tem pontas de bambu. São várias coisas que você consegue matar uma pessoa. Então aqui é incêndio criminoso, machado. Então aqui é como matou a vítima, certo? Que são os meios de crime, que são as interrogações azuisinhas, meio azul claro. As pistas, lá é o nome, pista, eles vão dar pistas de como que matou a pessoa. Então, por exemplo, vinho tinto, por exemplo, vamos dizer que... Vamos pensar. É que eu vou montar aqui pra vocês uma preparação do jogo, como que vai ficar. Então, basicamente, são as pistas que vão induzir qual é a pessoa é o assassino, certo? Vocês vão entender melhor. Eu vou montar aqui pra vocês como que vai funcionar a mesa. Nós temos essas tiles que são as peças da cena do crime. Temos uma, que é a morte, só uma. Nós temos 4, que é o local do crime. Temos diversas dessas aqui, que tem vários nomes. Por exemplo, aqui é personalidade do assassino, incidente súbito, duração do crime, pistas da cena do crime. Então tem vários tipos que vão auxiliar o cientista, ou seja, o cientista vai utilizar essas tiles para dar pistas para os investigadores descobrirem quem é o assassino, certo? E nós temos também os eventos, que são um tipo de variável do jogo. Então, tem alguns eventos que podem ocorrer durante o jogo. Por exemplo, essa daqui, ó. Pista valiosa. O cientista forense compra 5 peças da cena do crime e escolhe uma delas para substituir qualquer das peças que já esteja em jogo. A peça escolhida para entrar em jogo não pode ser outra peça de evento, né? Descarte essa peça de evento. Então, são alguns eventos que podem ocorrer para tentar dar uma mudada no jogo. Fechou? Eu vou montar aqui pra vocês como que faz a preparação. Nós também temos essas fichas de distintivo que todos os investigadores, os outros jogadores que não sejam cientistas vão receber, inclusive o assassino, porque ninguém vai saber quem que é assassino, né? Então, todos os outros jogadores, exceto o cientista, vão receber um desse distintivo. Que para que serve esse distintivo? Para você solucionar o crime. Então, quando você sabe quem é o assassino, você fala que vai solucionar o crime e entrega o seu distintivo pro cientista forense. Beleza? Eu vou montar aqui pra vocês como funciona. Eu já tô esquecendo. Tem essa bala. Pra que servem? São 6 balas, ou seja, são 6 dicas que o cientista forense vai dar. Então, vai ficar as tiles das cenas do crime na mesa, né? E o cientista vai colocar a bala em cima da pista que ele tá dando pros investigadores, certo? Então, são 6 dicas que ele vai dar. Então, eu vou preparar aqui a mesa pra vocês. Então, gente, começando com a distribuição dos personagens. No manual, tá descrevendo a quantidade correta de cada personagem para a quantidade de jogadores. Então, para ser um jogo básico, para explicar pra vocês, para não tomar muito tempo, eu vou fazer um jogo básico com 5 jogadores. Com 5 jogadores, ficaria um cientista forense, um assassino e 3 investigadores. Certo?
Por ser um jogo básico, a gente não inclui o cúmplice na testemunha, que a partir de 6 jogadores a gente consegue incluir um cúmplice e a testemunha sendo opcional, certo? Então ficaria assim. Como funciona? Primeiramente, ao distribuir as cartas, o cientista forense vai se identificar como o cientista. Então ele vai falar, pessoal, sou o cientista forense, e vai colocar a carta dele virada pra cima, na frente dele assim. O restante dos jogadores, já sabendo quem eles são, vão deixar as cartas viradas pra baixo, pra ninguém saber. Beleza, então tem um jogador aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Fechou. O cientista forense, então, vai distribuir as cartas de meios de crime, que são essas, e as cartas de pistas, que são essas. São 4 cartas de cada para cada jogador, do modo básico. Se você quiser complicar um pouco mais, você pode colocar 5 cartas, mas esse é o jogo básico, a gente vai usar 4 cartas de cada. Então ele vai distribuir. Então distribui 4 para esse. Virado para o cientista, né? Porque o cientista tem que ler para poder dar as dicas. Ó, deixa um pouco mais separado, aqui tá tudo juntinho porque não tem muito espaço, tá? Mas deixa assim, separadinho, cada um com suas cartas. Ufa, foi. Beleza. Vai ficar bonitinho na mesa, né? Não essa bagunça que eu deixei aqui. Cada um terá suas cartinhas. O cientista forense, então, vai colocar as tiles de pista sobre a mesa também. Então, ele vai colocar essa tile de morte, que só tem essa, que é a rosinha. Vai colocar só essa. Vai colocar na mesa, sim, certo? Temos 4 tiles de local do crime, então no manual não diz se pode escolher ou se pega uma aleatória, mas normalmente nós misturamos, embaralhamos e pegamos somente um, tá? Só um. Coloca de lado. Embaralhe então as cartas de evento com as cartas de pistas, né? Já tá embaralhado aqui. Embaralha direitinho, né? E abre mais 4 cartas, tem que sair 4 cartas de pista, então coloca mais 4 aqui. Ai gente, eu vou colocar aqui, trazer mais pra cá. Mais 4 cartas. Mais uma. Isso, assim, beleza. Ficou assim. Coloca tudo virado pra baixo, porque nós podemos comprar depois outras tiles, né? Vou explicar pra vocês. Coloca virado pra baixo na mesa. Beleza. Já tá pronta aqui a nossa mesa pra começar o jogo. Fechou. Primeiramente, o cientista forense vai falar para todos os jogadores dormirem. Então todos irão fechar os olhos e o cientista forense vai dizer assim: assassino, abra os olhos. Então o assassino abrirá os olhos. Em seguida, ele também pode dizer, caso tenha um cúmplice, cúmplice, abre os olhos. Então o assassino e o cúmplice ficarão de olhos abertos e o restante tudo dormindo. Então o cientista forense vai dizer, assassino, escolha o meio do crime. O meio do crime, como eu tinha informado, são essas azuis. Então, se o assassino, por exemplo, é essa pessoa que tá aqui, ele vai apontar pra dela, não é pra apontar dos outros jogadores, da dela que ele vai apontar. Então ele vai apontar, por exemplo, pra essa mão. Então ele só vai apontar porque não pode fazer nenhum som pra ninguém descobrir. E o cientista diz assim, agora aponte pra sua pista. E ele vai apontar pra uma pista que ele quiser, beleza? Então ele tá apontando pro gatinho dele. E vai sem fazer nenhum som, silenciosamente pra ninguém descobrir. Então o cientista fala, podem fechar os olhos, assassino e cúmplice, caso tenha. Então eles vão fechar os olhos. Em seguida, ele vai falar, caso tenha o testemunha, ele vai falar assim, testemunha, abre os olhos. Testemunha, então, abrirá os olhos e ele vai apontar o cientista simultaneamente pro assassino e pro cúmplice. Então ele vai apontar pros dois, assim, pode fazer assim, mas não necessariamente ele não pode falar quem é o assassino e quem é o cúmplice, ele só vai apontar, beleza? Então, testemunha, fecha os olhos, então todo mundo de olhos fechados, podem abrir os olhos. E aí começa a investigação. O cientista já tem as suas pistas que ele pode dar aqui. Ele pode ir colocando de acordo com como ele quiser a pista, beleza? Então ele já pode ir colocando, ou ele pode ir lentamente, de acordo com as explicações de cada jogador, ele pode ir colocando sua pista, certo?
Os jogadores, eles são livres para falar, explicar a opinião deles de quem é o assassino, beleza? Então, o cientista vai pegar suas balas e começar. Bom, foi uma mão e um gato na cabeça dele, né? Ele não pode falar pra ninguém. Então ele vai pensar como que ele pode passar para essas pistas, passar que aquele é o assassino, certo? Então ele vai... isso aqui tem que ficar virado pro cientista, mas eu coloquei virado pra vocês pra ficar um pouco mais fácil, tá? Então ele vai lá e coloca, deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Causa da morte. Vamos dizer ferimento grave. Certo? E aí o pessoal já vai começar, ferimento grave. O que pode ser aqui com ferimento grave? Deixa eu ver. Bastante choque. Ou eles vão começar a dar a opinião dele, o ponto de vista de cada um, certo? Mas o cientista pode continuar dando suas dicas. Vamos ver. Onde que foi o local do crime? Não precisa ser na ordem, certo? Ele pode colocar as balas de qualquer ordem. Mas vamos vendo. Aconteceu... Aqui, ó. Ele vai e coloca. E assim, o cientista ele vai dando as dicas. Eu vou colocando aqui aleatoriamente, só pra vocês verem como vai ficar. Sim. Beleza. Ele deu todas as dicas deles. Após ele colocar todas as dicas, ele pode dar um breve tempo para os jogadores tentarem discutir, tentarem identificar quem é o assassino e quais foram os meios, qual foi o meio de crime e qual é a pista. E aí, o cientista vai falar, vamos começar a investigação. Então, o jogador à esquerda do cientista terá 30 segundos no manual, ou o cientista pode determinar um outro tempo para ele, mas normalmente é 30 segundos, para que ele dê o seu ponto de vista, que o investigador deu o seu ponto de vista. Então ele fala assim, eu acho que é fulano de tal por conta disso, disso e disso. 30 segundos, pronto, próximo. O próximo jogador fala, eu acho que é fulano de tal por conta disso, disso e disso. Então aí vai seguindo todos os jogadores. Quando todos os jogadores darem o seu ponto de vista e tentar, né, explicar como foi a causa da morte, o cientista poderá trocar uma dessas peças. Como assim? Ele pode escolher uma dessas peças para trocar por uma dessas da compra. Então ele pode pegar uma nova e trocar. Uma vez só, por turno, tá? Então pode ser que aqui pode sair uma carta de evento, ó, tá vendo? E aí pode ocorrer algum tipo de evento. Então, ele pode, quando ele retira uma dessas cartas de dicas, ele pode substituir uma dessas daqui. Então, às vezes tem uma que não ajudou muito ele e confundiu as pessoas, os investigadores. Então ele pode tirar aquela. Por exemplo, isso aqui confundiu, né, na cabeça dele. Então ele vai, troca e dá nova pista para os jogadores. E aí, novamente, começa de novo, da esquerda do cientista. Cada um vai dar o seu ponto de vista e falar, eu acho que é fulano de tal por conta disso, disso e disso. Beleza, terminou mais uma vez aqui. O cientista pode mais uma vez trocar uma dessas tiles. E aí ele pode vir, pode sair uma carta de evento, e aí ele realiza a carta do evento. Mas se não vier a carta do evento e vier outra carta de pista, ele pode trocar novamente. Não pode trocar local do crime e nem a morte. Só essas daqui laranjinha, beleza? Então ele vem, troca o que ele quiser, porque pode estar atrapalhando a investigação ou N motivos, beleza? Dá mais uma vez 30 segundos, pessoal, da sua ponto de vista. E aí, cada jogador, eu esqueci de distribuir, viu, gente? Mas tem que distribuir essas daqui para cada jogador. Um desses daqui. Cada jogador vai ter um distintivo. Começando nesse jogador, ele fala, vou solucionar o crime. Então esse jogador já sabe quem que é o assassino e qual foi o meio de crime e a pista. Então ele vai falar assim, ao meu ponto de vista, creio que o assassino seja fulano de tal, que utilizou um gato e o arsênico. O cientista forense, por mais que ele tenha descoberto quem é o assassino, ele só pode falar sim ou não. Por exemplo, ele não disse que foi o gato e foi o arsênico, ele vai falar não, porque ele errou. Só pode falar que acertou quando acertar os dois tipos. E não pode falar que ele é assassino, só vai falar não. Certo? Beleza, o pessoal viu que não foi esses daqui, enfim. Próximo jogador, o assassino aqui, que no caso esse é o assassino, né? Ele tá se passando por investigador e ele vai dar o ponto de vista dele. Ao meu ver, é fulano de tal
que utilizou, por exemplo, a lâmpada e a toalha? O cientista vai responder: não. Beleza? Próximo jogador. Ele gastou o dele também. Ele vai utilizar o dele. No meu ponto de vista, creio que seja certificado e desarmado. O cientista vai falar: não. Beleza? E o último jogador, o investigador, vai falar assim: no meu ponto de vista, foi o gato e o desarmado. E o cientista vai falar: correto, desvendaram um crime. Então, esse jogador descobriu quem é o assassino. Porém, só pode, como eu falei, só pode mostrar que é um assassino se acertar os dois tipos, o meio de crime e a pista. Beleza? E assim encerra-se o caso. Os investigadores e o cientista ganharam. Beleza? O assassino perdeu. Mas caso esse jogador não tivesse descoberto, errasse aqui também, o assassino teria ganho o jogo. Simplesmente isso. Beleza? Qual que é a variável da testemunha? Qual que é a diferença com a testemunha? A testemunha vai saber quem que é o assassino e quem é o cúmplice. Não necessariamente quem é quem, mas é saber quem são os dois. Se o assassino descobrir, descobrir quem que é a testemunha, instantaneamente eles ganham o jogo. Beleza? O assassino e o cúmplice. Então, o testemunha vai saber quem é, mas ele tem que dar uma disfarçada, não vai ficar na cara que ele é testemunha, né? E é isso, gente. Outra coisa, gente, em qualquer momento o investigador pode solucionar o crime. Por exemplo, se o cientista deu uma dica muito boa e ficar muito na cara quem que é o assassino e qual foi o meio de crime, a pista que ele deu, ele pode em qualquer momento falar: foi fulano de tal com a desarmado e o gato. E assim ganha o jogo instantaneamente. Normalmente o cientista é ele que vai moldando o jogo. Se ele quer que o jogo seja mais objetivo, ele já vai dar as pistas logo de cara, certo? Ou senão ele pode ir vendo as pistas que ele pode dar com o desenrolar do jogo. Então a qualquer momento ele pode dar a opinião, vai falar quem quer quem, em qualquer momento, né? Qual que é a variante que a gente pode utilizar? Se vocês quiserem dificultar para os investigadores, podem acrescentar 2 cartas. Uma carta de meio de crime e outra carta de pista. Então ficaria 5 cartas de cada. Ou se vocês quiserem facilitar para o investigador, vai ficar 3 de cada. Beleza? Simplesmente isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do como jogar. Tentei explicar o mais didaticamente possível, que acaba me enrolando. Mas acho que deu pra entender, né? O Deception é um jogo dos meus... Assim, gostei pra caramba, sinceramente. Sincerão. É um estilo de jogo que eu gosto, por causa de blefe, por causa de assassinato, essas coisas assim. Eu gosto. Ele é aquele jogo de personagem oculto, né? Então, personagem, isso. Tipo, quem já jogou Resistance, que acho que muita gente já jogou, que é um clássico já, né? É semelhante ao Deception. Isso, ele é bem parecido. Inclusive o personagem das testemunha, né? Ela é como se fosse o oráculo do Resistance. Então ela sabe das coisas, mas tem que guiar o jogo de um jeito que não descubram que ela é a testemunha. Porque senão o assassino vai apontar pra ela e vai perder. Igualzinho lá no Resistance. Que é muito legal essa variável, né, do jogo. E é isso, vamos para as nossas notas? Qual que é a primeira? Então a primeira vai ser rejogabilidade, a nossa nota vai ser de 0 a 10, né? 0 a 10, a gente mudou o esquema, agora vai ser de 0 a 10. A minha nota vai ser 8, eu acho que ele é um jogo que você consegue jogar muitas vezes, né? Tem 200 cartas de um tipo, 90 do outro, então sempre vai mudar, a gente vai embaralhar, vai pegar coisa diferente, combo diferente. Então dá pra jogar muitas vezes esse jogo. A minha nota vai ser 9. Como o Eric falou também, tem vários tipos de carta, várias ilustrações bem legais. E também, dependendo das pessoas que você for jogar, é um ótimo jogo para você introduzir uma pessoa pro board game, né? Então a jogabilidade com pessoas diferentes... Ele é simples, né? É simples de explicar, é fácil de pegar e a gente pode jogar com qualquer pessoa, entendeu? Então a jogabilidade, além das cartas, além desse tipo de critério, a gente consegue também definir pelas pessoas jogando. O legal dele também é que ele cabe em muitas pessoas, né? Muitas cabe pessoas. Em 12 pessoas, né? A gente não falou a quantidade.
De 4 a 12 4 a 12 jogadores. jogadores, né? Então, o jogo é de 4 a 12 jogadores, com duração média de 30 minutos. Então ele é bem rápido, então dá pra jogar várias partidas. Então a jogabilidade dele é bem Aí só lembrando, é legal tipo de 4, 5, até 6 pessoas, vocês colocarem 5 cartas ao invés de 4. É, pra sobrar uma. Sobrar uma? O que você falou? Não entendi. Não, colocar 5 cartas de meio e 5 cartas isso. de pistas, porque fica mais difícil pros... Como é que é? Pros investigadores acertarem. Eu já tava pensando em outra coisa, tô louca. Não é verdade. É isso, qual que é o próximo tema? Ilustração. Ilustração. Qual que é a sua nota? A minha nota vai ser 8,5. É uma arte muito bonita, cada cartinha vai estar escrito lá, tem a carta em mandarim, né? A leitura em mandarim. Tem mandarim pra quem viu no Instagram, eu falei lá o mandarim. E aí o desenho da palavra, então é muito bonito. Minha nota vai ser 9,5, porque é uma ilustração que é do meu gosto, que às vezes eu sou chata pra ilustração, mas o Deception é o meu estilo de ilustração, os traços que eu gosto, certo? Então essa é a minha nota, 9,5. O próximo trailer vai ser custo-benefício. Custo-benefício, ok, vai, sua nota. A minha nota vai ser 8. Ele é um jogo que ele é essencial para quem tem grupo grande. Ele vai ser um jogo tão bom quanto foi o Resistance. Se vocês gostam de Resistance, vale a pena pegar. Ele mistura um pouco de codenames, um pouquinho, né? Tem que dar aquela dica e tal, associar. Verdade. É um jogo muito bom, vale muito a pena comprar. Minha nota vai ser 8,5. Pelos mesmos motivos do Eric, é um jogo que vale super a pena você ter em casa, pra qualquer motivo, pra qualquer evento que você estiver na sua casa, receber alguma visita, pode colocar o Deception na mesa que não vai ter erro, porque o Deception é muito fácil de aprender, é muito divertido pra qualquer tipo de pessoa, né, amor? Com certeza, vale muito a pena. Vale muito a pena. O próximo é gosto pessoal. Gosto pessoal, só pessoal. A minha nota vai ser 8 também. Eu gostei muito do Deception. Acho que ele é um jogo que a gente jogou com 4 e com 5 pessoas só. Só. Então... Mas amanhã a gente vai jogar com muitas pessoas. Talvez até 12 a gente consiga jogar. E aí talvez minha nota pode até subir. Eu acho que ele é um jogo que funciona muito bem. Eu acredito que ele vai ser melhor de 8 a 9 pessoas mais ou menos. Ele vai ficar mais interativo, mais engraçado, aquela bagunça toda. E talvez com muitas pessoas também demore um pouco para você poder falar, então fica um pouco mais tempo, mas vamos testar ainda. Porque com 12 pessoas vai ter muitas cartas para você analisar, então vai ficar olhando ter todas as cartas, vai tomar um tempinho aí, né? Mas aí tem que ficar divertido também, né? Vai ser, vamos testar amanhã, acho que vai ser bem legal. Minha nota vai ser 9, porque Deception é o estilo de jogo que é o meu favorito. Não meu favorito, é um dos que eu mais gosto, por conta de blefe, por conta de personagens. Ela gosta de mentir. Eu sou uma ótima mentirosa. É um dos meus estilos favoritos, tanto é que um dos primeiros jogos que eu joguei foi Resistance. E eu, assim, me apaixonei logo de cara, então Deception, logo quando saiu Deception, eu falei, meu Deus do céu, preciso, porque é o estilo de jogo que é a minha cara, que eu gosto pra caramba. E eu sempre me dou bem, né, amor, como assassina. Isso aí. E é isso. Tem mais alguma nota? Só isso? Não, só isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tentou passar pra vocês exatamente como que é o Deception, todas as suas regras, todas as suas variáveis. E as nossas notas, foi bem sincero. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixa realmente... um likezinho, né? Um like, com certeza. E se inscreve, que ajuda muito, né? O canal a crescer. Muito importante se inscrever. Se puder ajudar a gente aí nessa. Por favor, gente, que a gente tá precisando. Nosso Instagram, @turmagames. Segue a gente lá, manda mensagem, né? A gente todo dia recebe alguma mensagem de uma pessoa, a gente fica super feliz com os comentários positivos. Incentiva muito, né? Incentiva muito, realmente. E é isso, se inscreva-se no nosso canal, que tá crescendo de pouquinho em pouquinho, mas a gente tá chegando. E de novo, muito obrigado aí à editora que mandou o jogo pra gente. Isso aí, equipe Across the Board. Muito obrigada, realmente foi um presentaço de aniversário. Obrigada. E é isso, bye! Tchau!